Eu quero falar sobre Mateus, no capítulo 21, do verso 14 ao verso 16. Mateus 21, do verso 14 ao verso 16. E diz assim: vieram a ele, Jesus, no templo, cegos e coxos, e ele os curou, os cegos e os coxos. E ele os curou, mas vendo, tem uma adversativa. Não podia haver coisa melhor. Para que serve um templo? Para que serve um templo? Para que as pessoas entrem e fechem os olhos, façam orações? Para isso ninguém precisa de templo. Você, como Jesus disse, entre no seu quarto e fale com seu pai que está em secreto, e seu pai que vê em secreto lhe recompensará. Eu não preciso me deslocar, ir a um templo para fazer orações. O templo tem que servir para além das orações. Ele tem que ter o aplicativo dele na vida e na realidade humana. É isso que precisa acontecer num templo. Se eu vou a um templo e só faço orações olhando para o teto, por mais alta que seja a abóbada e linda e trabalhada, e depois vou embora para casa, eu não precisava ter saído de casa. Porque para eu falar com meu pai, se Deus é meu pai, e se eu creio que ele é Deus, ou seja, que ele vê em secreto, eu não preciso ir a lugar algum. O santuário é o meu ser, e Jesus disse, qualquer lugar é lugar para essa expressão, para esse derrame do ser em espírito e em verdade, em oração. Entra no teu quarto e fala com teu pai, e o teu pai, que vem em secreto, vai te responder, te recompensará, significa vai falar contigo, vai ter retorno para o teu pedido. Como Jesus disse, vocês não têm nada porque vocês não pedem nada. Peçam, vocês receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Ele disse isso antes de morrer e de ressuscitar e de estar ressuscitado com os seus discípulos e de então ir aos céus. Ele avisou, se eu estou e estarei com meu Pai, eu vou para junto do Pai, então peçam, porque eu garanto, eu responderei, e a alegria de vocês será completa. Uma das manifestações de que, de fato, Jesus ressuscitou de entre os mortos e que ele foi para junto do Pai, é que eu posso orar. E a minha oração será não só ouvida, mas será respondida conforme essa soberania sublime do amor de Deus em meu favor. Então, o que se faz num templo? Jesus deu um significado que até então o templo de Jerusalém nunca tinha tido em sua existência. Esse templo aqui era novo, ele só tinha 47 anos de existência. Foi erigido por Herodes o Grande, que a essa altura já tinha morrido. No entanto, esse templo lindo, que era uma das grandes maravilhas arquitetônicas da antiguidade, era maravilhoso e rico e opulento e cheio de ouro e de material precioso e de madeiras duradouras e algumas delas aromáticas, tudo com um detalhe enorme, sofisticações extraordinárias que Herodes o Grande colocou naquele templo.
Naqueles 40 e poucos anos de existência, esse templo não tinha visto nada. Só sacerdotes que não criam nem anjo, nem espírito, nem ressurreição, sacerdotes céticos que criam apenas no rito como rito, embora eles não crescem em nenhuma outra forma de transcendência. Eles, a maioria dos sacerdotes, eram saduceus. E se diz explicitamente nos evangelhos que essa era a expressão de convicção dos saduceus. Eles tinham uma religião de natureza apenas ética, que não transcendia em coisa alguma para além da morte física. No máximo haveria algo num último dia, uma ressurreição longínqua, mas que nem animava existencialmente o coração deles com nenhuma sorte de alegria. Ou seja, eles eram, na prática, a maior parte dos sacerdotes, ateus éticos, ateus religiosos. E lá estavam eles. Então, o templo nunca tinha visto o que agora aqui nele se realizou. Vieram a Jesus no templo cegos e coxos, e ele os curou. Nunca se tinha dado uma finalidade maior e nem superior às reuniões no templo. Reuniões no templo têm que se voltar em favor da necessidade humana. Reuniões que se ajuntam indivíduos que ficam olhando para o teto ou fecham os olhos e fazem orações, depois vão embora. E não existe nenhum tempo, não existe nenhum momento, não existe nenhuma hora aonde mãos sejam colocadas na cabeça das pessoas, aonde gente seja tocada com a vontade de vê-las curadas. Uma reunião no templo que não promova isso não tem sentido, não tem razão de ser. Fique em casa, alugue um Zoom, assista de longe. Isso por causa da pandemia, mas fora da pandemia, continua a ser a mesma coisa. Ou o templo ganha um significado de algo que tem a ver com o toque na vida dos seres humanos, fazendo uma transferência de amor na intenção da fé curadora. Se não for assim, qual o sentido de eu me deslocar para ir até um determinado lugar, na melhor das hipóteses, vir apenas uma praça de convívio social, na prática? Mas Jesus, estando presente no templo, ele ganha uma outra finalidade. Sem Jesus, o templo não tem sentido. Com Jesus, ele diminui a sua falta de sentido e, é óbvio, ele ganha significados, porque vieram a ele no templo cegos e coxos e ele os curou. Deu sentido ao templo. E deu sentido àquele tempo no templo. Do contrário, há outras maneiras de se investir melhor o nosso tempo, a nossa energia, do que simplesmente fazer visitas de cortesia, que supostamente Deus estaria necessitando delas. É patético. Se há um templo, seres humanos precisam se aproximar de seres humanos, porque se aproximar de Deus, o ser humano não se aproxima, é Deus que se aproxima do ser humano, e aí ele faz isso em qualquer lugar, conforme ele queira, e frequentemente nos lugares onde a gente não suspeita. Essa manifestação absolutamente linda, sublime e soberana acontece sem pedir licença, sem hora marcada.
e sem lugar pré-definido. É súbito, conforme ele faz. E quem o conhece sabe exatamente como ele age. Ou seja, sabe exatamente apenas que ele faz como ele quer, na hora que ele quer, e não avisa a ninguém o que acontecerá. Vieram, todavia, a Jesus no templo, e já que a reunião era no templo, ela tinha que ter significado. Jesus, então, curou os cegos e curou os coxos, cegos e coxos, gente que não via, e gente em estado de locomoção difícil, de quase paralisia, de claudicância, na dificuldade da locomoção, gente com uma carga adicional para carregar só no fato de se locomover, e outros que nada enxergavam. O templo precisava ser um lugar onde as pessoas aprendessem a ver melhor e aonde as pessoas aprendessem e fossem tocadas de maneira a compreenderem o significado de um caminho sólido, firme, equilibrado para a própria vida. Do contrário, fazer o que no templo? Se ele não abre os olhos e se ele não ajuda a viver e a andar melhor. No entanto, Jesus estava no templo. E aí, olhos são abertos, visões são restauradas, e o caminho humano é feito e colocado de um modo que a gente pise com equilíbrio no chão onde a gente anda, e anda com a alegria de uma locomoção segura. Transfira tudo isso para a dimensão espiritual, para a dimensão psicológica, para a dimensão do seu comportamento, das suas atitudes, porque é isso que eu intento dizer a você, e é óbvio que você já deve ter compreendido.